Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu li 5 clássicos em 5 dias. É claro que eu escolhi alguns clássicos mais curtinhos, mas foram clássicos incríveis, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro dia eu li esse clássico aqui incrível, é uma novela da literatura russa de Ivan Turgenev, Primeiro Amor. Esse clássico foi publicado em 1860 e essa edição aqui nós temos a tradução de Rubens Figueiredo. Primeiro Amor vai falar sobre o primeiro amor, obviamente, como o título já diz, mas foi um livro que me surpreendeu bastante, porque mesmo ele sendo curtinho, tem um pouquinho mais de 100 páginas, mas ele vai falar principalmente sobre o amadurecimento, sobre desilusão. Mas como a gente aprende com a desilusão, como a gente se ilude quando é novinho, com certas coisas, com a beleza, com a vaidade, e como as coisas são de fato, e como é difícil também aceitar certas coisas que acontecem. Mas isso nos amadurece, conforme o tempo vai passando, nós conseguimos aprender com certas coisas. E o livro é sobre isso. No comecinho da história temos 3 amigos e um deles fala assim, vamos contar aqui sobre o primeiro amor de cada um? Então, assim, um conta a sua história, que não teve significado nenhum, o segundo também, e esse terceiro amigo, que é o Vladimir, que é o personagem principal, ele vai falar, bom, deixa eu contar direito essa história do meu primeiro amor, então. Então eu vou escrever direitinho e depois a gente se reúne de novo e eu lerei para vocês. E a história é sobre isso, então, aqui já é um homem mais maduro, e ele vai voltar a história aqui com 16 anos, então toda a história aqui vai ser com ele com 16 anos, a maior parte dele. Como ele encontrou esse primeiro amor, como ele se apaixonou, essa descoberta. Olha só, aqui na página 9. Em Primeiro Amor, Turgenev adota a perspectiva de um adolescente e desse ângulo põe em questão a idealização das relações afetivas e os pressupostos do romantismo. Isso é muito interessante. Aqui nós vamos ver o choque entre as ilusões e os fatos, entre as aspirações abstratas e as relações cotidianas, bem como a relutância em admitir tal choque, se articulam para reconstituir um momento crítico de aprendizado e de amadurecimento pessoal. Então é muito sobre isso, é um livro curtinho, mas que tem uma profundidade. Diferente dos Sofrimentos do Jovem Werther, que também é um grande livro, um grande clássico, é interessante ver como ele sai dessa situação e como ele reflete sobre tudo isso. E ele pensa ali nos personagens, pessoas que fizeram parte dessa história, as reflexões que ele tira sobre isso. É interessante ver esse olhar mais maduro, essa voz mais experiente no finalzinho do livro. É muito bonito. As 3 últimas páginas do livro aqui, nossa, é lindo, assim, é uma reflexão. Aqui a página 106, 107 e 108, assim, é de uma profundidade, uma beleza. Vou ler um trechinho bem rapidinho. Ah, juventude, juventude, você parece não ligar para nada, parece possuir todos os tesouros do universo, até a tristeza lhe traz contentamento, até o desgosto lhe cai bem, você é confiante e ousada, você diz, só eu vivo. Cuidado, mas também para você os dias correm e somem, sem conta e sem deixar vestígio, e tudo em você desaparece, como a cera sob o sol, como a neve. E talvez todo o segredo do seu encanto consista não na possibilidade de fazer tudo, mas na possibilidade de pensar que você fará tudo. Mas de tudo aquilo que eu esperava, o que se realizou? Gente, que livro lindo! Olha só, um dos conselhos aqui durante a história, na página 99. O importante é viver normalmente e não se entregar às paixões. Do contrário, qual a vantagem? Para onde quer que a onda leve, é sempre ruim. Mesmo sobre uma pedra, o homem deve apoiar-se nos próprios pés. Esse livro é lindo, fala sobre o primeiro amor, mas principalmente sobre o tempo, sobre as expectativas, sobre amadurecimento, sobre aprendizado. Agora eu vou falar de outro clássico que eu li, segundo dia, segundo livro, de Tolstói. Eu li Felicidade Conjugal. E que delícia! Que outro livro também de aprendizagens. Bom, Felicidade Conjugal foi publicado em 1859. E nessa edição aqui da editora 34, nós temos a tradução de Boris Schneiderman. É literatura russa também, que eu quis mais. O livro todo aqui é narrado na perspectiva feminina, que nós vamos conhecer a jovem Mária, e ela vai conhecer seu futuro marido. Aliás, já é um amigo ali da família,
é um homem mais velho. Então nós vamos ver ali esse início da paixão, dos dois se conhecendo. E o bonito desse livro aqui é todo esse processo de amadurecimento, também esse processo de aprendizado, aqui já com o casamento, que seria essa felicidade conjugal. Essa jovem vai aprendendo o que é amor, o que é paixão, quando que a paixão se transforma em amor, quais são os valores ali da felicidade conjugal. É um livro assim também profundo, de se questionar qual é a beleza. Onde está a beleza da felicidade conjugal? Qual é a beleza? Qual é o encanto na família, no casamento, nessas relações familiares, na vida cotidiana? O que é importante? Então é muito bonito, você vai passar por fases diferentes ali da vida da Mária. Acaba sendo um reforço ali de valores e virtudes. É um livro simples, singelo, bonito, com uma mensagem linda. Aliás, essas duas novelas aqui me surpreenderam demais pelo conteúdo de aprendizado, de amadurecimento, aqui mais como o primeiro amor e aqui como a vida, o casamento em si, a família. Dois livros que trazem muita reflexão de muitos valores. Aí é claro, né, que depois de ler esses dois russos, eu fiquei com mais vontade ainda de ler Ana Karenina e eu decidi então que mês que vem eu vou começar essa grande leitura aqui. Eu tô sentindo falta de um calhamaço, tô sentindo falta de um clássico de peso desses assim. Me sinto mais que preparada para começar essa jornada, graças a esses dois livros. Bom, terceiro dia, terceiro clássico. Eu escolhi ler Ratos e Homens, de John Steinbeck. Também uma leitura rapidinha, menos de 150 páginas. Ratos e Homens foi publicado em 1937, ou seja, antes de Vinhas da Ira, é outro livraço também, entrou aí para as melhores leituras. Bom, nessa história vamos conhecer dois amigos, George e Lenny. Vamos acompanhar um trecho aí da vida deles. Eles estão em busca de trabalho, e trabalho que muitas vezes muito pouco remunerado, trabalho basicamente em troca de moradia e alimento. Mas esses dois amigos, além de serem muito diferentes, eles têm um sonho em comum, e isso que é muito bonito na história. Eles têm um sonho e eles acreditam que são especiais devido a esse sonho. É isso que mantém eles vivos, o sonho. E o sonho deles é tão simples. Eles sonham trabalhar e juntar dinheiro para um dia comprar um pedaço de terra, ter a casinha deles, ter os animaizinhos, criar ali os animais para poder se alimentar, galinha, ovos, caipira, cuidar de uma horta. Eles querem um pedaço de terra pequeno para viver com um pouco de dignidade, sabe? Em várias passagens aqui, conforme nós vamos conhecendo um pouquinho ali da história deles, da trajetória deles, eles estão conversando sobre esse sonho. Então é como se eles quisessem se deslocar ali da realidade triste, que não deixa de ser também uma denúncia. O povo marginalizado, nós estamos vivendo aqui aquela época da Grande Depressão Americana. Então é esse sonho que mantém eles vivos, é esse sonho que mantém eles acreditando ali, que trabalhando dia a dia para ganhar tão pouquinho, que um dia a vida deles vai melhorar. Mais um livro, esse é curtinho, diferente de Vinhas da Ira, mas é mais um livro forte, impactante, para despedaçar o seu coraçãozinho. Mais um livro de John Steinbeck. E aqui, mesmo uma história tão curtinha, você vê aqui o poder da escrita do autor. Olha só o que diz sobre a obra e sobre John Steinbeck também, bem rapidinho, na página 4, a introdução ainda do livro. O fio condutor de toda a sua literatura é a observação social, de cunho realista, as camadas de trabalhadores de classe baixa, às vezes miseráveis, mantidos no limbo do sistema econômico. Um pouco abaixo. Steinbeck fazia tais personagens exemplares dos mais universais sentimentos humanos, a luta pela dignidade humana, a dificuldade das relações de afeto frente à crueldade do mundo e da vida e a solidão. Quarto dia de leitura, e eu pensei, o que eu vou ler agora? Tantos livros incríveis, eu preciso manter esse padrão, vamos continuar. Então eu escolhi O Alienista, de Machado de Assis. Aqui é uma novela também, pode ser lido aí tranquilamente durante um dia. E esse clássico foi publicado inicialmente, olha só, em capítulos, numa revista, A Estação, entre outubro de 1881 a março de 1882. E aqui você vê assim, enquanto Machado de Assis estava à frente do seu tempo.
Aqui é um texto inteligente e contém ironia também sobre o que é a loucura. A diferença entre a loucura e a sanidade, né? O que é o normal, o que é considerado a loucura. Ainda mais no século XIX, como isso era tratado. O Dr. Simão, ele está interessado em estudar a mente, a psique humana, e como ele trata tudo isso, e como as pessoas também deixam de ser tratados, e a política também ao redor. Então é um texto muito inteligente. Hoje em dia, muito se fala sobre conscientização da saúde mental. Muito se fala sobre ansiedade, sobre depressão, sobre vários dos transtornos, e temos aí a medicina a esse favor. Mas que no passado tudo era tratado como loucura. Imagina o tamanho da dificuldade de encontrar um diagnóstico, quem dirá então um tratamento. Gostei bastante das reviravoltas, gostei das reflexões que eu obtive aqui no Alienista. Essa edição também aqui tá uma gracinha. Tem várias ilustrações, inclusive de Portinari. Leitura também que você lê tranquilamente em um dia e ó. Agora, quinto dia, quinto clássico. Pensei, eu preciso fechar essa lista com chave de ouro. Aí eu escolhi Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Essa aqui também é uma edição linda aqui da Rocco, tá? Uma edição especial. Tem a jacket, tem a capa dura. E essa edição aqui, além do texto da Hora da Estrela, nós temos aqui 6 ensaios sobre a obra. É uma oportunidade maior de você se aprofundar ainda mais na obra, de você se aprofundar ainda mais na literatura de Clarice. E a Hora da Estrela foi publicada em 1977, sendo então o último livro de Clarice Lispector. No começo do livro eu fiquei com bastante dificuldade em me concentrar devido ao estilo da narrativa, porque aqui o narrador ele está muito misturado à história. Ele está contando a história de Macabeia, que é uma jovem que veio de Alagoas para o Rio de Janeiro tentar uma nova vida. Em vários momentos, eu como leitora me questionava quem está pior nessa situação, se é a Macabeia ou se é esse narrador. Quem está pior nessa situação? Aquela que não sabe nada ou aquele narrador que sabe demais? Inclusive na página 93, conforme o narrador vai escrevendo aqui, ele vai reclamando. Interessante isso, inclusive. Ele fala assim, nossa, que história banal, mal aguento escrevê-la. Conforme você vai lendo mais sobre Macabeia, é impossível não refletir. Só que é uma história também dura, crua também. E quando Macabeia vai a cartomante, poxa, que dureza. Que ilusão faz as pessoas, né? E que desfecho. E além dos ensaios, também nós temos nessa edição aqui muitos dos manuscritos. É bonito você ver todos os manuscritos de Clarice. Olha só. Imagina todo o processo que se passou para escrever o livro, né? É muito interessante a construção, os manuscritos originais e notas de Clarice Lispector. Bom, esse foi o resultado. Consegui ler 5 livros, 5 clássicos em 5 dias. É claro que foram livros curtinhos, a maioria novelas. Quis fazer uma maratona aí de leitura, deu certo. As pessoas maratonam séries, as pessoas passam aí dias assistindo as séries, por que não? Passar algumas horas aí lendo alguns livros, principalmente foram clássicos, né? Aí sempre agregam bastante a nós leitores. É claro que leitura, literatura não é pressa, mas são livros que você pode ler aí tranquilamente em um dia, tá bom? Não precisa ler num dia, mas se você quiser, é possível sim, tá? Até um próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!